Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre o chat de mensagens. Aqui no chat de mensagens, a primeira funcionalidade que vocês terão acesso é em relação ao status do operador. O operador tem a possibilidade de ficar offline ou ele tem a possibilidade de ficar online. O que implica isso em relação à operação? Se o operador estiver offline, ele não entra na distribuição automática de atendimento. Você vai precisar fazer isso de uma forma manual. Além disso, nessa mesma sessão, você tem a possibilidade de entrar em contato diretamente com o suporte, que é o suporte do PlugChat. Clicando neste botão de ajuda. Aqui você envia uma mensagem, caso tiver algum tipo de dúvidas, problemas, qualquer coisa realmente que precisa falar com o suporte e, consequentemente, será atendido também por um dos atendentes do PlugChat. Além disso, temos aqui algumas opções. Você consegue mudar o tema para escuro ou para claro dentro do PlugChat, o idioma, que você pode colocar em inglês ou português, que já é o padrão, né? Português do Brasil. Essa parte do dashboard nós vamos tratar em um vídeo à parte, especificamente falando sobre os dados e os indicadores respectivos de cada operador. Além disso, aqui dentro do chat você consegue fazer uma filtragem por todos os departamentos que está participando. Então você terá acesso a todos os departamentos. Neste caso, este operador ele faz parte do financeiro, do geral e do suporte. Por isso que ele tem esses três departamentos aparecendo. Caso um operador faça parte somente de um dos departamentos, então somente financeiro, por exemplo, ele terá acesso somente às mensagens relacionadas, né, às conversas relacionadas a esse departamento respectivo aqui. E neste caso, o nosso operador de exemplo, ele está em todos os departamentos respectivos que estão cadastrados aqui. Então é possível de filtrar de acordo com o que ele desejar. Além disso, é possível também enviar uma nova mensagem para algum contato respectivo, caso o operador queira entrar em contato com alguém. Então ele coloca o número desse contato, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então se ele colocar um número aqui, vou colocar um número, por exemplo, selecionar um departamento, ele precisa selecionar um departamento e colocar uma mensagem e clicar nesse botão. Caso o número seja válido, será enviada uma nova mensagem para este número que o operador colocou aqui. Além disso, é possível criar grupos também. Neste caso, é possível selecionar esses grupos manualmente. Então eu coloco os números aqui que desejo que estejam presentes nesse grupo, ou eu coloco os contatos que tenho dentro da minha lista de contatos. Essa lista de contatos ela é puxada do WhatsApp com base nos números que eu tenho salvos no meu número que está conectado no PlugChat. Um ponto legal aqui que tem também é que caso o contato que está sendo convidado ele esteja com aquela privacidade restrita para quem não tem o contato e adicioná-lo no grupo, então ele não pode ser adicionado por quem não tem o número dele em um grupo, você consegue habilitar para que envie uma mensagem de convite para esse contato respectivo. Então ele vai receber o convite do grupo e, consequentemente, entrar também a partir daquele link no grupo que você fez a criação. Além disso, aqui a gente tem outras funcionalidades que são bastante importantes dentro do chat. A primeira delas é a criação de etiquetas. Você consegue criar etiquetas para colocar nas suas conversas respectivas. Então você pode adicionar novas etiquetas aqui, que no caso você teria que colocar um título. A visibilidade você pode controlar se essa etiqueta estaria aparecendo somente para você ou para todos os operadores que têm acesso ao seu departamento. E também você conseguiria configurar uma cor dessa etiqueta.
E assim que você colocar todas essas informações e cadastrar, a etiqueta estará aparecendo ali para você utilizar e, consequentemente, etiquetar as suas conversas também. Além disso, você consegue configurar mensagens rápidas. O que significa essas mensagens rápidas, né? Depois a gente vai trazer um exemplo prático dentro do chat, mas basicamente nós temos algumas mensagens que sempre enviamos para os nossos contatos. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Coisas que você não precisa ficar escrevendo a todo momento, mas que se tivesse um atalho, né, uma forma de utilizar algo que facilitasse a sua vida nesse ponto, seria muito importante. E a mensagem rápida, ela traz justamente essa facilidade. Neste caso, a gente tem um exemplo de bem-vindo, ou seja, sempre que você colocar dessa forma aqui no chat, vai puxar a mensagem rápida e, consequentemente, você não precisará escrever essas mensagens dentro do chat com o seu contato ali, dentro das conversas, né? Além disso, você também consegue exportar todos esses contatos que estão aqui na sua listagem. Você faz uma exportação via CSV de todos que estão aqui, das conversas que você possui. Neste caso, eu tenho somente uma conversa, mas se eu tivesse outras conversas, daria para exportá-las também clicando aqui neste botão. É possível que você crie um campus padrão. O que significa esse campus padrão? Quando você cria um novo campo, ele estará habilitado para todos os contatos que entrar em contato. Para todas as conversas que você tiver, quando você clicar nas informações de contato, esses campos padrão estará lá presente. Um exemplo de um campus padrão: localização. Localização é um tipo de campus que você pode criar e estará presente em todas as suas conversas, né, que são dentro das informações de contato. Além disso, você consegue desativar o som desta página. Então, imagina que os contatos estão mandando mensagem para você, mas você não quer ter aquele som, né, que é ocasionado pela própria aba quando chegar uma nova mensagem. Então você consegue desabilitar esse som ou habilitar a qualquer momento também que tiver recebendo as mensagens, né? E além disso, você consegue ativar as notificações, ou seja, sabe aquelas notificações que fica na aba do plug chat, 1, 2, 3 mensagens que chegaram novas? Quando você clica para ativar essas notificações, isso vai aparecer na aba respectiva do plug chat que você está atuando ali no chat, caso você ative essas notificações. Nessa outra seção, você tem acesso a uma pesquisa. Aqui você consegue pesquisar o telefone para verificar qual contato você teve algum tipo de conversa. Você consegue pesquisar as conversas pelo número de telefone, ou pelo nome respectivo da conversa que você teve algum contato. Além disso, você consegue fazer alguns filtros também. Você tem filtros por mensagens não lidas, por grupos, por conversas que tiveram a URA participando. Consegue filtrar também por alguma etiqueta específica, caso você tenha criado. Então tem essas possibilidades de filtrar os seus atendimentos. Aqui você consegue enxergar os seus atendimentos por uma listagem. Dentro de cada uma dessas abas, você consegue também, de certa forma, filtrar os seus atendimentos. Então, na aba chat, você tem acesso a todas as conversas dos departamentos que você está participando. Na aba espera, são os atendimentos que estão esperando para que um atendente assuma esse atendimento, essa conversa. Na aba em andamento, são os atendimentos que estão em andamento, de fato, dentro dos departamentos que você faz parte, contando atendimentos que estão com você ou também com outros operadores dos seus departamentos. E neste outro são os atendimentos que estão relacionados a você. Então, todos os atendimentos que você possui, que estão relacionados a você, estarão aqui em meus atendimentos. E além disso, por fim,
temos o finalizado. Todos os atendimentos que já foram finalizados, eles estarão também nessa listagem de atendimentos. Neste caso, do exemplo, nós temos um atendimento que foi finalizado. Aqui na conversa, você tem algumas possibilidades que pode utilizar para que consiga fazer a gestão das suas conversas de uma forma mais assertiva. Você consegue adicionar uma etiqueta no seu contato. Vou dar o exemplo dessa daqui. Coloquei o WhatsApp. Ele apareceu aqui já nas conversas, a etiqueta. Eu consigo retirar essa etiqueta caso não me seja mais útil. Etiquetar a conversa respectiva. Também consigo fixar essa conversa no topo, ou seja, o que significa isso? É o mesmo comportamento que a gente tem no WhatsApp. Então, quando você fixa uma conversa, ela vai lá para o topo. Então, conforme as outras conversas forem aparecendo, novas mensagens chegando para você, as conversas fixadas elas sempre ficarão lá no topo e as demais seguirão ali a ordem, né, de chegada das mensagens abaixo dessas conversas que estão fixadas. Além disso, você consegue arquivar também essa conversa. A partir do momento que você clica em arquivar, essas conversas irão aparecer nessa outra pasta, que são as conversas que estão arquivadas por você. Também é possível desativar o som específico dessa conversa. Então, a gente viu o exemplo lá em cima de quando você consegue desativar o som da página como um todo. Neste caso, você consegue, na conversa específica, desativar o som. Ou seja, sempre que essa conversa te enviar uma nova mensagem e estiver com o som desativado, você não escutará o som de uma nova mensagem relacionada a essa conversa. Entretanto, se outras conversas mandarem mensagem, você continua escutando normalmente o som. Então, essa é a diferença deste desativar o som para aquele que nós já comentamos inicialmente. Além disso, você consegue marcar essa conversa como não lida, quando você já tenha lido as conversas respectivas, as mensagens respectivas dessa conversa. Então é possível de você marcar como não lida também. Aqui dentro do chat da conversa, a gente consegue mandar mensagens para o nosso cliente. Então vou fazer um exemplo aqui para vocês verem na prática como que funciona. Mandei um olá para o meu cliente e o atendimento já iniciou. O que acontece quando o atendimento é iniciado? A gente tem um ticket criado, o tempo do atendimento começa a rodar, né? E também, neste caso específico, vocês já tiveram acesso, caso já tenham visto, ao treinamento das configurações de permissões, que lá a gente comenta sobre o pausar atendimento. Aqui, caso estiver habilitado lá nas configurações, para que o operador consiga utilizar essa funcionalidade, esse pausar atendimento estará presente aqui também, ou seja, ele vai conseguir pausar o atendimento. E o que acontece quando ele pausa o atendimento? O tempo, ele também para, ou seja, esse tempo de atendimento que estaria percorrendo, ele vai parar assim que o usuário clicar neste botão. Para voltar, basta ele clicar novamente no retomar atendimento, que o tempo voltará a ser contado, né? Aqui tem o botão de finalizar, depois eu vou comentar um pouco mais sobre ele, para onde ele leva, o que acontece quando nós clicamos neste finalizar. E aqui a gente tem outras possibilidades também de ações. Tem a possibilidade de cancelar um atendimento. Quando você cancela esse atendimento ele não é contado nos dados do dashboard, ou seja, as métricas dele não são incluídas dentro daqueles indicadores. Você tem a possibilidade de transferir para um operador respectivo, né? Para um outro operador. Você tem a possibilidade de transferir para um outro departamento.
que está cadastrado dentro da sua plataforma para você fazer essa gestão de distribuição de atendimento neste caso. E aqui embaixo nós temos algumas funcionalidades também. Neste primeiro exemplo, nós temos uma mensagem que está assinada. Aqui eu desabilitei a assinatura da mensagem. E eu vou mandar uma outra mensagem para vocês verem a diferença entre uma assinada e uma não assinada. Percebem que a assinada vem com o meu nome e a não assinada fica sem o nome do operador. Além disso, você consegue, se estiver integrado, né, com o Pagar.me, gerar um pagamento, mandar emoji, figurinha também, e anexar alguns tipos de anexos. Contato, você pode enviar contatos, enviar imagens, vídeos e documentos também para este contato respectivo. Além disso, você também consegue enviar áudio. Neste caso, seria uma gravação, né? Se eu clicar aqui, ele começa a gravar. Eu posso cancelar essa gravação ou enviar, de fato, dentro do chat. Vamos enviar para vocês verem. Ele prepara o arquivo e envia a gravação. O que eu posso fazer com as mensagens nesse caso? Eu tenho a possibilidade de responder a mensagem de um cliente, encaminhar essa mensagem para alguém, editar a mensagem. Caso eu edite, tenha o mesmo comportamento do WhatsApp, ela fica como editada e o cliente, né, o seu contato que está recebendo a mensagem, ele também vai ter essa visualização. E também tem a possibilidade de apagar essa mensagem. Então tem essas funcionalidades aqui dentro do chat. Falando agora sobre as informações do contato, quando vocês clicam aqui, tem os campos respectivos de cada contato. Neste caso já vem por padrão o e-mail, a cidade, e você pode criar um novo campo. Neste caso, vamos dar um exemplo da localização. E, consequentemente, inserir essas informações aqui dentro desses campos também, relacionados ao seu contato. Também a possibilidade de colocar uma observação em relação à conversa, que é interessante para você também ter mais informações sobre os seus contatos. E aqui são os botões personalizados, que a gente consegue criar dentro de configurações. Lá dentro desta parte da configuração também temos um vídeo explicativo de como que funciona esse processo. Mas basicamente neste caso a gente tem esses dois botões, um é para criar contato e outro é para iniciar um fluxo. O criar contato vai criar esse contato em um CRM e o iniciar um fluxo vai iniciar um fluxo de automatização para esse contato também. Então a gente tem essas duas possibilidades neste contexto, mas vocês podem criar N outras possibilidades dentro dos botões personalizados também, tá? Em relação ao chat de uma forma geral é isso. Agora nós vamos falar sobre como finalizar uma conversa. Você vai clicar neste botão finalizar e irá abrir aqui algumas opções para você preencher ou não e, consequentemente, finalizar um atendimento. A primeira opção é o enviar pesquisa de satisfação. Antes disso, nós temos algumas outras informações em relação ao atendimento. Quando que ele iniciou, a duração desse atendimento e quais foram os operadores que participaram desse atendimento. Neste caso, a pesquisa de satisfação ela está como opcional, ou seja, eu posso escolher enviar ou não uma pesquisa de satisfação para esse contato, para esse atendimento. Se eu clicar com o check, ele vai enviar assim que eu finalizar o atendimento. Eu posso clicar para transferir para o departamento geral, então dar um check para que isso aconteça. E o que isso significa? Ele está em um departamento financeiro. E se eu habilito
esse check, ele altera o departamento e coloca esse atendimento no departamento geral, que é o departamento padrão que nós temos. Então ele vai para este departamento padrão. Posso escolher se quero ou não transferir para esse departamento geral. E como nós temos a integração com o Trello, como que funciona aqui na prática? Eu coloquei para que ele crie a tarefa no Trello e neste caso eu vou precisar selecionar onde que exatamente este card ele será criado, né? Então ele pede para eu escolher o quadro, eu vou escolher um quadro respectivo, preciso colocar onde exatamente das etapas do quadro esse card será criado, neste caso a fazer, e eu preciso dar um título para esse card especificamente, que é o atendimento 1. Posso colocar uma descrição para que, de fato, quem estará pegando esse card saiba, e também posso dar mais detalhes desse atendimento para que, caso alguém venha a analisar esse atendimento em algum momento, consiga entender que neste atendimento ocorreu tais coisas. Esse é um relato do operador e é bastante importante também neste caso. Aqui nós temos as categorias, que neste caso é um exemplo de categoria, mas poderia ter de problemas, poderia ter categorias de dúvidas, melhorias, e eu conseguiria também selecioná-las dentro dessas opções, né? E as subcategorias também entrariam aqui. Então, se eu escolhesse problemas e um dos problemas fosse tela de atendimento, eu poderia linkar com esse problema aqui dentro também. Quando eu clico em finalizar esse atendimento, ele finaliza e vai para a aba de finalizado. Como eu escolhi enviar a pesquisa de satisfação, foi enviada para a conversa respectiva. O operador não tem acesso a essa pesquisa, ao link dessa pesquisa para responder. Somente quem está recebendo de fato, ali pelo WhatsApp. Somente o cliente que recebeu. Com isso a gente garante que de fato tenha a resposta partindo do próprio cliente mesmo.